Estamos aqui mais uma vez para a transmissão ao vivo, a nossa live do nosso devocional diário. Eu, como disse ontem, creio que esse momento, ele muitas e muitas vezes tem sido esperado, porque ele acaba sendo um fortalecimento para o ministério da igreja local. Igreja essa que está por conta do isolamento, está impedida de realmente congregar, de estarmos indo até a nossa igreja para juntos aprendermos, estudarmos a palavra de Deus, desenvolvermos a comunhão e também adorar ao Senhor Deus. Mas Deus, Ele está no seu trono, Ele sabe todas as coisas, assim como temos ensinado, acima de tudo, a igreja, ela também se fortalece no momento de dificuldades. E eu creio que estamos, com certeza, olhando e vendo muitas coisas que o Senhor Deus está falando aos nossos corações. Muito obrigado por sua participação. Já temos os irmãos da nossa igreja ali dando boa noite e que você fique conosco até o final da nossa transmissão. Deus com certeza quer falar conosco aos nossos corações, Ele quer falar, transformando, nos moldando e nos ajudando a sermos melhores crentes. Então, em sincronia com a transmissão na minha página do Facebook, também estamos na página da igreja, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Todos os nossos estudos, depois eles podem ser localizados no nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Portanto, hoje, dia 26 de maio do ano de 2020, mais uma vez, eu aqui, você aí, nós estaremos juntos, entrando na palavra de Deus e vendo o que ela tem para nós. E tomara que também você permita, não somente a gente entrando na palavra de Deus, mas que a palavra de Deus, ela também entre dentro de nós. Diz a Escritura: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. 26 de maio do ano de 2020, oremos ao Senhor. Pai, obrigado pelo momento que o Senhor tem nos dado. Abençoe a transmissão, que tudo possa correr bem, que a tua palavra seja honrada, exaltada e glorificada nessa noite. Por favor, use a minha vida, a minha boca e a transmissão, a tecnologia, que toda a transmissão possa chegar nos lares, chegar na vida das pessoas e possamos realmente atentar para o recado importante do Senhor. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, nos ajude em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Lembro você que a nossa transmissão via Facebook, ela também permite com que você aí na sua página do Face compartilhe a nossa transmissão. Eu lamento e vejo que poucas pessoas eles têm assim a alegria, de compartilhar a transmissão do ministério de cultos e devocionais da nossa igreja. Honestamente, eu não consigo entender porquê, mas que fica aí a palavra de incentivo. Compartilhe para que os seus amigos, que não são os meus, os nossos, os seus amigos possam também ser alcançados pela palavra. Muito bem, hoje então nós vamos ao texto de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz a palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Chama sua atenção para a expressão: todo homem seja pronto para ouvir. Interessante como a palavra de Deus ela é tão ampla, no sentido de assuntos, de ensinos para nós, porque ontem nós ensinamos sobre o falar. Hoje nós vamos ensinar sobre o ouvir. O ouvir. E qual seria então, por conta disso, o tema do nosso estudo hoje à noite? Hoje eu quero falar sobre pronto para ouvir. Todo relacionamento envolve duas ações: o falar e o ouvir. Este trecho, assim, ele nos ensina: todo homem seja ou esteja pronto para ouvir. Pronto.
E por incrível que pareça, quando nós assim muitas vezes analisamos o que acontece no contexto de vida, nós vemos que muitas pessoas têm problema para ouvir. Não é porque eles têm problema no ouvido, na audição, não, não é esse tipo de problema. Eles têm problemas mesmo para ouvir outras pessoas, né? Outras posições, outros ensinamentos. Pergunto eu a você, você é um bom ouvinte? Você sabe ouvir? Porque saber ouvir isso fará uma grande diferença nas nossas vidas. Uma grande diferença. Baseado nisso, eu afirmo que o nosso Deus, ele é um Deus que se comunica. Desde lá do Gênesis, vemos Deus conversando com Adão e Eva, ali no Jardim do Éden. E depois nós vemos sempre no processo do plano de Deus para a nação de Israel, principalmente ali Deus se comunicando, falando com os seus servos, os seus líderes. Ele depois também trazendo as leis, a palavra de Deus, ele se comunicando, nós vamos falar um pouco sobre isso. A verdade é que o nosso Deus, ele é um Deus comunicável, ele ama conversar com os seus filhos. Agora, como que nós podemos ouvir a voz de Deus? Alguém disse certa vez que Deus fez o homem com 2 orelhas e uma boca, justamente porque ele quer, ou ele planejou que o homem aprendesse a ouvir mais do que a falar. Somos bons ouvintes? Somos. Muito bem. A audição, então, ela foi criada por Deus com uma finalidade muito importante. A Bíblia, então, nos revela isso. Todo homem esteja pronto para ouvir. Como é que Deus fala conosco? Olhando para a Bíblia, como é que Deus se comunica conosco? Hoje nós vamos fazer, às vezes eu faço devocional um pouquinho diferente para quebrar um pouco o costume das transmissões. Hoje nós vamos fazer um estudo de devocional diferente, porque praticamente eu vou jogar o ponto principal e nós vamos só na Bíblia. Nós vamos só citar versículos bíblicos. E eles falam por si só. Certo? Então esteja comigo. Como é que Deus fala comigo? E que Deus nos ajude. Como é que Deus fala conosco? Que Deus nos ajude a estarmos realmente, conforme Tiago 1,19, estejamos sempre prontos para ouvir. Então que Deus nos dê sabedoria. Em primeiro lugar, a palavra é a principal obra de comunicação de Deus. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, o livro santo. Se você quer ouvir a voz de Deus, então você precisa se aproximar da palavra de Deus. Veja comigo o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então esse texto já nos mostra que a palavra, o livro, ele é vivo. E não apenas ele é vivo, mas ele é eficaz. Então vemos que quando Deus ele fala conosco, realmente existe vida nessa comunicação. A impressão que dá muitas e muitas vezes é que Deus ele é um ser assim, que está numa esfera diferente, é um linguajar inalcançável. Nós não vamos poder realmente... existe muito mistério em Deus. E é claro que Deus... Eu creio que nós passaremos a eternidade toda para conhecer realmente tudo sobre Deus. Mas falando sobre comunicação, a Bíblia diz, a palavra é viva. Ela é viva no sentido mesmo da comunicação e eficaz. Não apenas isso, Romanos 10,17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, até mesmo a conversão, a salvação que temos em Jesus Cristo, ela vem através da comunicação de Deus. Ela vem através do Senhor Deus falando conosco. O homem só pode ser salvo através da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, sem o Evangelho que se cumpriu através da vinda e vida do Senhor Jesus Cristo,
O homem não pode ser salvo. Então, o homem só é salvo por causa que Deus se comunicou com o homem. E ainda nesse primeiro ponto nós vemos, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15, onde chamamos a atenção, mais uma vez, sobre a Escritura, a maneira como Deus se comunica, a forma como Deus fala. O que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele ressalta? Esta é uma palavra, o quê? Fiel, digna de aceitação. Então nós vemos que quando Deus fala comigo e com você, nós vemos fidelidade nessa comunicação. Nós vemos dignidade nessa comunicação. Por isso que é maravilhoso se comunicar com Deus, porque é um relacionamento digno, é um vocabulário fiel. Hoje, ainda brincando em casa, né, eu estava assim falando sobre como os políticos eles não cumprem as suas promessas, né? Em breve vamos ter de novo eleições e as promessas e tudo mais. Nós já sabemos disso, né? Mas Deus não é assim. A palavra de Deus, ela é fiel. E ainda nós podemos falar do Salmo 119, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o seu caminho, para o meu caminho. Então, como Deus se comunica conosco? Através da sua palavra. E essa palavra, essa comunicação também é luz para o caminho, é direção para o caminho. Por isso que sem a palavra de Deus, por isso que longe da palavra de Deus nós ficamos perdidos, nós ficamos desnorteados. E nós fazemos, desculpa a expressão, besteiras. Nós fazemos coisas erradas, tomamos decisões ou precipitadas, ou tardias, ou equivocadas, em todas as áreas. A palavra de Deus era lâmpada para os nossos pés. Então, realmente, essa comunicação, Deus, quando Ele conversa conosco através da palavra, não apenas, então, é um diálogo, uma conversa entre Deus e nós, os seus filhos, mas é um diálogo de instrução, é um diálogo, assim, de ajuda. É bênção poder se aproximar do Senhor Deus pela comunicação da palavra. Então, em primeiro lugar, como é que Deus fala conosco? Como é? Como que Ele se comunica? Título, o nosso tema hoje à noite está sendo Prontos para Ouvir. Então, em primeiro lugar, eu e você, nós temos que estar prontos para ouvir a palavra de Deus. Você realmente é alguém que está pronto para ouvir? Quando ouve, assimila a palavra, crê e pratica da maneira certa? Deus nos ajude. Segundo lugar, como é que Deus comunica conosco? As pessoas também são usadas nessa comunicação. É maravilhoso porque Deus usa pessoas. E eu trouxe alguns textos aqui para a gente também refletir um pouco. Como na Bíblia isso é fato, é real. Provérbios 1,8 diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Em primeiro lugar, então, nesse segundo ponto, nós vemos que Deus se comunica conosco através das pessoas. A Bíblia nos fala, na multidão de conselheiros, ou de conselhos, há sabedoria. Portanto, também nós vemos de uma maneira tão maravilhosa como Deus usa as pessoas para falar conosco, para nos ajudar, para nos aconselhar. E é claro que esse ponto aqui eu não poderia começar de outra maneira a não ser falando da importância de pai e mãe nas nossas vidas. Eu sei que infelizmente existem muitos pais que não são uma bênção. Existem muitos pais que estão no mundo da imoralidade, do vício, da droga, de passos totalmente equivocados. Infelizmente existem esses pais. Mas sabe, quase que de uma maneira geral, a maioria dos pais são bênção. Eles são instrumentos de Deus para nos comunicar algo. Por exemplo, já percebeu na questão assim de relacionamento, como geralmente mãe, principalmente mãe, quando vê a pretendente do filho, raramente as mães elas erram. Filho, essa é uma boa moça para você. Filha, esse é um bom moço para você. Raramente as mães erram. Por quê? Porque Deus usa o conselho dos pais. Deus usa. Ele também usa.
Não somente esse texto, mas olha o que diz 2 Timóteo 2:2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Também nós vemos aqui que a maneira como Deus se comunica é também através de homens, pessoas fiéis. Fiéis. Homens fiéis, né, eles podem aconselhar a você e a mim de uma maneira muito especial. Automaticamente, se são homens fiéis, são homens o quê? Firmes na palavra. E eles não vão nos aconselhar algo que não seja de acordo, então, com a palavra de Deus. Por isso que Deus também usa pessoas. Mas Ele usa pessoas fiéis. Ele usa pai e mãe fiéis ao Senhor Deus, né? Ele usa. Então, olha só que bênção. Como Deus fala conosco, né? Ele usando pessoas, homens fiéis. Eu pergunto, você tem buscado recurso de conselho, de ensino a homens fiéis? A crentes fiéis? Percebeu que muitas e muitas vezes, até que infelizmente isso, há pessoas que procuram até conselhos com gente que não dá a mínima para Deus, não se importa com a palavra de Deus, muito pelo contrário, está num mundo desregrado, perdido. É aquilo que a gente vê, né, naquela simples passagem de que um abismo chama outro abismo. E um outro grupo também de pessoas que pode nos ajudar está em Hebreus 13:17, que diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, porque hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Uma outra ferramenta humana que Deus usa também para ser uma bênção na vida das pessoas são os pastores. Os pastores são homens de Deus. Estou falando sobre pastores chamados mesmo. Homens sérios, homens de Deus, homens consagrados. Esses homens, eles foram colocados por Deus no ministério das suas igrejas locais, né, e nos ministérios que Deus confiou a eles, para que realmente eles possam ser procurados. E é interessante porque se a Bíblia fala, obedecei a vossos pastores, isso significa então que os pastores estão recomendando algo, aconselhando algo, muitas e muitas vezes dizendo algo para as suas ovelhas, para aqueles a quem ele está pastoreando, e eles devem ser obedecidos. A Bíblia é bem clara sobre o ministério pastoral. O pastor, ele não é um mandão, o pastor, ele não é dono da igreja, dono das suas ovelhas, mas ele é instrumento de Deus para aconselhar, sim. Então, que Deus sempre nos dê sabedoria, para que realmente possamos aconselhar de maneira certa. E se errarmos, que Deus nos perdoe, mas nós precisamos mais acertar do que errar. Deus nos ajude. Ore pelo seu pastor. E também, olha só que interessante, Tito 2, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos. É gostoso também olhar a Bíblia como ela é ampla, né, no sentido agora também das pessoas que podem ser usadas, porque nós vimos que os homens fiéis podem ser usados, mas agora as mulheres fiéis podem ser usadas. E há uma ressalva aqui, há um crédito para aquelas que são mais velhas, por conta, é claro e óbvio, da experiência que essas mulheres carregam por conta da sua própria idade e da experiência de vida. E irmãs mais novas, jovens que estão me ouvindo, eu pergunto, será que realmente nós estamos considerando o conselho das mulheres mais velhas? Pergunto eu a você, moça, mulher mais nova, qual foi a última vez que você pediu um conselho para uma irmã, uma pessoa, uma mulher mais velha que você? Infelizmente, são raras as pessoas que pedem conselhos para as mulheres mais velhas, justamente porque, né, hoje em dia a pessoa faz 18, 19 anos, ou já tem uma formação, ela já começa a andar de salto alto, quase que no sentido literal da palavra, né? Ela já se acha dona do seu nariz, independente. Por conta disso, nunca pede conselho. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas
podem ser uma bênção para as mais novas. Então, o que é que Deus usa para se comunicar? Primeiro, sua palavra é a principal ferramenta de comunicação. Segundo, as pessoas também são instrumentos, né, de comunicação de Deus. Terceiro e último lugar, o precioso Espírito estreita também a nossa comunicação. O Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos fala em João 16:13, agora eu estou terminando, é praticamente a conclusão, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Vemos então a promessa do Espírito Santo se cumprindo, né? Através das palavras do Senhor Jesus Cristo, depois se cumprindo no livro de Atos. E o que acontece? Vemos agora que o Espírito Santo ele é dado de presente para o crente, para o salvo. No momento da conversão, o Espírito Santo vem e habita em mim, ou habitou em mim, e habitou em você. Ele realmente vem para fazer morada. E agora, como cristão, você se comunica com quem? Com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus se comunica com você. A Bíblia nos fala que ele nos guiará. Ele nos guiará. Então, olha só que bênção. Eu posso assim dizer assim que com certeza no mundo então nós temos muitos maus conselhos, péssimas influências, mas olha o que o crente tem. Nós vimos em primeiro lugar ele tem a palavra, em segundo lugar ele tem pessoas e agora ele tem o precioso Espírito. Então, nós temos assim muita chance de acertar, de sermos sábios, de sermos uma bênção. Mas o fato é que, para que tudo isso se cumpra, a gente precisa saber ouvir. A Bíblia nos fala, volto em Tiago, todo homem seja pronto para ouvir. Então, talvez o conselho maior nessa noite é, pare de falar. Comece a ouvir mais. Será que estamos prontos para ouvir? Será que estamos ouvindo a palavra de Deus? Realmente ouvindo? Como a Bíblia ensina, porque a Bíblia nos fala, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Estamos ouvindo a palavra? Ou ela está entrando aqui e saindo aqui? Estamos ouvindo pessoas que Deus quer usar nas nossas vidas? Homens fiéis, mulheres mais velhas, pastores, pai, mãe. Qual foi a última vez que você pediu conselho para uma pessoa? Será que estamos prontos também para ouvir o Espírito Santo de Deus? Quando eu e você nós vamos fazer alguma coisa, simplesmente faça isso, pergunte ao Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, é do teu agrado fazer isso? A Bíblia nos fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, se eu não me engano, versículo 17 ou 19. Portanto, o nosso devocional hoje é esse. Será que estamos prontos para ouvir? Então, Tiago capítulo 1, versículo 19 diz, todo homem, eu e você, todo homem, esteja pronto para ouvir. Nessa noite a minha pergunta não é se você está pronto para enfrentar o isolamento, se você está pronto para o trabalho amanhã, se você está pronto para as provas da semana, se você está pronto para ir dormir. A minha pergunta é, você está pronto para ouvir? Está pronto? Todo homem esteja pronto para ouvir. Tiago 1:19. Pai, obrigado por tua palavra. Derrame suas bênçãos sobre cada vida que acabou de ouvir este devocional. Ele é para mim e creio que para muitos outros que atentamente ouviram. Ao Senhor toda a honra e glória em nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado por sua atenção. Amanhã, culto de oração e estudo da palavra de Deus. Vamos começar um novo estudo amanhã.
E não perca o culto amanhã, haverá uma grande surpresa, hein? Você não perde por esperar o que vai acontecer aqui na nossa transmissão amanhã. Você vai gostar. Vai ser uma bênção para a honra e a glória de Deus. Eu digo isso. E agora, né, nós terminamos com a nossa divisa. Obrigado por sua participação, o seu boa noite. Mas eu, pastor Wagner, estou aqui para encerrar dizendo: ora sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma boa noite. Deus abençoe.